Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Glória a Deus. Muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós estamos começando mais um episódio do Desperta Arapiraca no Pergunte ao Pastor. Vamos tirar algumas dúvidas sobre assuntos interessantes, assuntos teológicos, polêmicos, e você fica ligado, porque vai ser de grande edificação para a sua vida. E hoje estou aqui com a minha amada mais uma vez, pastora Iris Marques, teóloga, terapeuta, enfermeira e amor da minha vida. Estamos começando mais um episódio, meu amor. Vem perguntas quentes aí, né? É isso mesmo. Boa tarde, paz e graça a todos. Muito obrigada, meu amor, pelo convite mais uma vez. Já faz parte do programa agora. Pois é. E nós estamos aqui muito gratos a Deus por tudo, pela oportunidade de estar podendo falar mais ainda da palavra de Deus. E antes, vamos fazer uma oração para a gente dar início a esse momento importante. Vamos sim. E bora? Sim. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento, estar aqui, Senhor, servindo como um instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade, que nós possamos responder cada pergunta, Senhor, baseado na Tua palavra, que cada pessoa seja alcançada pela verdade bíblica e que ela possa ser guiada, Senhor, a praticar a Tua vontade. Esteja conosco nesse momento e com cada um daqueles que irão assistir a gravação desse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Quero ler um texto bíblico para a gente poder ter como base de tudo que a gente vai falar, né? Agora, nesse momento. Se encontra na carta do apóstolo Paulo Filipenses, capítulo 4, e o verso 8. Muito bem. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, vamos discutir aqui alguns assuntos que estão acontecendo atualmente e que muitas pessoas têm dúvidas, né? Pode? Não pode? E nós, como pastores de igreja, sempre nos deparamos com pessoas que nos perguntam: pastor, pode usar calça? Pastora, pode pregar em outra igreja? Pode visitar outras igrejas? E essa semana mesmo fui abordada por várias pessoas, inclusive, me perguntando, né, se pode usar brinco, pode usar calça, pode visitar outras igrejas. E eu realmente usei esse texto, e foi o texto que você sugeriu agora, né? Nesse momento. Então, eu respondi dentro desse contexto bíblico, né? Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai nos responder sempre com um embasamento bíblico. Com eu certeza. sei que você vai nos dar essa resposta. Vamos lá, pastor. Em relação à música secular, o cristão é permitido ouvir? Bom, música secular, né? Alguns falam música mundana, outros música secular. Na verdade, tem uma diferença. Música mundana. Tem uma diferença dessas duas expressões, né? Porque a música secular fala de uma música corriqueira, né? Que tem um assunto não religioso. E quando você fala sobre música mundana, você está falando sobre letras que ferem princípios cristãos, que ferem princípios da Bíblia Sagrada. Então, é possível ter uma música secular que não é uma música mundana? Sim. Nós, por exemplo, a gente canta parabéns, a gente canta um hino nacional, nós cantamos algumas musiquinhas para as crianças, né? Que falam sobre assuntos que interessam as crianças, para divertirem as crianças. E não tem expressões, não tem palavras, não tem conteúdo que fere aos princípios cristãos. Agora, quando você fala de música mundana, você está falando de ferir aquilo que você acredita como regra de fé e prática da palavra.
Então, por exemplo, músicas que têm conteúdo pornográfico, música que acaba falando sobre adultério, traição, mentira, uso de drogas, inveja, incentivando as obras, né, infrutuosas da carne, né? Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de letra que se chama mundana, o cristão deve evitar. Agora, muita gente fala, será que é pecado ouvir sertanejo, é pecado ouvir rock, ouvir forró? Isso fala sobre a questão do tipo de música, né? Que harmonia vai ter essa música, que tipo de toque, quais instrumentos que estão nessa música. Então, isso é muito do gosto da pessoa, né? Alguns gostam do estilo musical, do forró, outros estilo reggae, enfim. Então, a sinfonia, o toque, o instrumento, não tem uma mensagem explícita sobre algo que fere o princípio bíblico. Mas quando você vai analisar a letra, aí que se deve ter atenção. O cristão não deve ouvir música mundana, porque a música mundana vai ferir os seus princípios. Imagina um cristão que está na igreja, adorando a Deus, e depois está cantando uma música falando que vai trair alguém, que vai se vingar, que vai fumar, que vai beber, que vai isso e aquilo. Então, é totalmente contraditório. Então, o cristão, ele não deve ouvir música mundana. Mas uma música secular que não fere princípios na letra, né, que não fala sobre o pecado em si, sobre a corrupção, então eu não vejo problema algum em ouvir ou cantar uma música, mesmo que não tenha um conteúdo religioso, porém esse conteúdo fala sobre o dia a dia, sobre a rotina, sobre o amor de um homem por uma mulher, algo saudável que não fere princípio bíblico. Então eu defendo dessa forma. Pois bem, então, dessa forma, se a pessoa for colocar uma seleção no YouTube, sim, vai cair um momento em uma música que não está, né, trazendo... Tem que ser criterioso, tem que ouvir a letra. Até as músicas em inglês, né? Às vezes a gente não conhece muito bem o idioma, coloca lá só porque a melodia é bonita, aí de repente está tocando e quem entende inglês está ouvindo aquela letra e está horrorizado, né? Por exemplo, música... romântica, aí você coloca num casamento e quem entende inglês sabe que aquela música romântica ali está falando sobre vingança, traição, que vai pagar com a mesma moeda. E o casal tá lá felizinho só porque a música tem um instrumental legal. Então, é a letra tem que ser analisada sempre. Eu tenho esse cuidado. Tem muitas músicas em inglês que viralizam, né? Sim. E aí eu fui verificar a tradução dessas músicas, que estava tocando muito no Instagram e tudo. Aí, quando eu fui olhar, né, trazia uma música de depressão, que a pessoa estava à beira da morte, que ela iria terminar de se matar, sim, de tirar a sua vida. Aí eu disse, meu Deus, eu acho que ninguém sabe, ou se sabe, tá... releva, porque assim, viraliza muito, na rede social e tem uma letra horrível. Uma letra que... eu não lembro o nome da música, mas é alguma coisa que fala church. Church é igreja em inglês, né? Aí tem uma musiquinha lá, aí o pessoal começou a botar esse fundo musical, o cara falando não sei o que lá de church, não sei o que, só que a letra era totalmente contra a existência de igreja, falam sobre que a igreja ela é hipócrita, que ela não aceita a diversidade, enfim. E os cristãos gravando conteúdo e botando essas músicas aí como fundo. Né? Sem saber o que estava colocando, o que estava ouvindo. Tem que ser inteligente, tem que procurar, tem que se esforçar. Então, de modo geral, é bom ser cauteloso. Isso. Né? A Bíblia também diz que fugir da aparência do mal. Exato. Às vezes você está ouvindo uma música que não tem nenhuma conotação de traição, de adultério, de inveja. Isso que a gente conversou agora. Mas vai que você está ouvindo uma playlist que cai em uma música, né? E ali você vai continuar ouvindo sua música, vai entrar músicas que vão falar sobre vários assuntos que não glorificam a Deus. Não tem louvor, como a palavra que nós lemos. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Então é até melhor... ouvir uma música é para a glória de Deus. Exato. Então é melhor evitar, né? Buscar as coisas do alto, dos céus. Isso. E seguir. Porque um momento ou outro você vai cair em cima da música... que não vai estar louvando a Deus. Depende que vai muito estar da intenção também. Por exemplo, se você está ouvindo uma música que te faz lembrar de uma situação que pode te levar ao pecado, aí é onde entra o versículo que você falou, para a gente evitar a aparência do mal. Não é nem o mal,
A gente está vendo que aquilo vai nos levar a uma situação de lembrança de algo que a gente fez de errado, ou alimentar algo que é prejudicial à nossa espiritualidade. Então, a gente deve evitar, para que a gente não venha cair no precipício, né? Um abismo puxando o outro. Eu estava ouvindo um testemunho, né, de uma pastora estava em uma pregação. Aí ela referiu a história de Susana Wesley, que é a mãe do pregador, né? De 1900, por ali. Do John Wesley? Do John Wesley. Sim. Aí o John tinha uma irmã, né? E essa menina, ela queria fazer algo, uma menina adolescente, queria fazer algo que a mãe dizia, não tá certo, não faz isso, filha. Não faz isso, não vou deixar você fazer isso. Não diz o que era. Aí a menina insistindo. E aí a mãezinha, né, tava perto de uma lareira. E aí já não tinha mais brasa, não tinha mais fogo, já tinha apagado tudo, né? Aí ela falou assim pra filha, pega ali um pedaço de carvão que tá naquela lareira. Aí ela falou, não, mãe, não vou pegar não, que tá quente. Ela, não, filha, não tá quente não, já esfriou. Pode ficar tranquila, aqui tá fria, você não vai se queimar não. Ela, não, mãe, não quero pegar. Por quê? Por que você não quer pegar essa? Porque eu vou me sujar. Aí ela, você tá entendendo, filha? Porque eu não te permiti você fazer tal coisa. Por mais que você não se queime, mas você vai se sujar. Uhum. Aí tem muito sentido, né? Tem muito sentido isso para as nossas vidas. Até para o que se oferece a Deus. Por exemplo, tem cantores que pegam músicas que lá fora já são consagradas como músicas que viralizaram, né? Só que a letra não é saudável. Aí o camarada pega para o evangelho, muda a letra, né? E usa a mesma música. Eu considero isso um tanto perigoso. Porque, assim, Deus, ele, através do Espírito, dá inspiração para os seus servos. Então, Deus pode te dar algo novo para você compor, para você utilizar na presença de Deus algo que foi dado pelo Espírito. Mas algo que já foi consagrado no mundo, com letras mundanas, e você... É como se estivesse pegando na lata do lixo, limpando de alguma forma e oferecendo para Deus aquilo que não é de boa fama. Então, se encaixa nesse texto de Filipenses 4:8, porque não é de boa fama. E se algo não é de boa fama, eu, como cristão, não posso fazer o outro se escandalizar por minha causa, né? Então, eu não posso ser uma porta de escândalo para outras pessoas que vão olhar e vão dizer, peraí, você está cantando, que música é essa? Essa música é do mundo. Não é do mundo, não. Agora tem uma letra gospel, agora eu estou usando só a melodia. É perigoso. Então, mesmo que na nossa consciência não esteja sendo errado, se a gente serve como um tropeço para outra pessoa, a gente precisa evitar, para a gente não perder alguém por quem Cristo deu a vida. Muito bem. Isso é sobre música secular e mundana, né? É, porque a gente poderia passar até mais de uma hora aqui só falando, né? Somente de música secular. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta também, que é muito debatida no Hoje meio é o dia das polêmicas, né? Muito debatida no meio evangélico. Sim. E o uso de tatuagens. Tatuagens. É permitido? Não é permitido? É pecado? Não é pecado? Ou a gente fica naquele versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí? O crivo sempre vai ser Filipenses 4:8, porque é uma epístola paulina e ali você encontra uma doutrina onde nós devemos sempre buscar o que é justo, o que é agradável, o que traz honra, né? O que é de boa fama. Nós devemos pensar nessas coisas. E nós nunca poderemos ser, como cristãos, uma pedra de tropeço para outras pessoas. Se você é de menor e você mora na casa dos seus pais, então você anda na regra dos seus pais. Se os seus pais não querem que você faça tatuagem, não faça, porque quem paga as suas contas são seus pais. Em relação ao uso de tatuagem... E aí já entra também um outro princípio, que é o princípio da obediência. Obediência. E honrar. Exatamente. Honra. Se você quer fazer, você entende que para você é bom, você precisa ter a sua autonomia e você paga as suas contas e você não é mais dirigido pelos seus pais. Então, você faz o que bem entender. Agora, como diz o versículo bíblico, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas nem todas me convêm. Ah, pastor, mas tem na Bíblia que é pecado usar tatuagem?
tem um único texto no Antigo Testamento que remete a tatuagem ao sacrifício aos mortos, uma honra aos mortos, né? Lá em Levíticos, Deus estava proibindo o povo de Israel de fazer marca sobre a pele ou de machucar a carne ou a pele em homenagem ou em honra aos mortos, porque essa era uma conduta pagã. Eles faziam isso para honrar os mortos. Então, Deus proibiu que Israel se aliasse a essas práticas dos pagãos, né? Do povo que não era de Israel. E quando você vai para o Novo Testamento, aí eu vi algumas pessoas dizendo, para defender a tatuagem, mas Jesus tem uma tatuagem. Quando ele vier, vai estar escrito na sua roupa, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito. Aí eu respondi para quem me falou isso. Vem cá, Jesus vem mostrando a perna, vem mostrando a coxa, porque quem vai olhar vai ver que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na coxa e na veste. Ou seja, a veste está sobre a coxa, então o que está escrito é sobre a veste e não sobre a coxa, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade hoje que a explicação, gente, ela é muito mais psicológica do que, de certa forma, espiritual. Porque é o seguinte, a gente tem uma sociedade que ela é baseada nos padrões do cristianismo, do catolicismo e, posteriormente, do protestantismo, né? Dos evangélicos. E a própria sociedade já tem uma certa repulsa ao uso das tatuagens. Por exemplo, em uma reunião onde se vai avaliar uma pessoa para um trabalho, então sempre se pondera a questão do uso das tatuagens, sim ou não, se deve, se não deve. Como cristão, eu avalio que seria mais interessante não fazer uso da tatuagem, porque a tatuagem ela é, de certa forma, permanente. E você está imprimindo sobre a sua pele uma ideia do momento, um sentimento do momento, uma emoção do momento. Aí você vai e tatua na sua pele, aí passa-se o tempo e as pessoas vão mudando um pouco as suas maneiras de pensar, de agir, aí você se arrepende. Aí você quer tirar a tatuagem, você tem que pagar caro. Muito caro. É doloroso, né, a remoção da tatuagem. Então, vale a pena você querer imprimir no seu corpo uma imagem permanente, sendo que você está vivendo apenas as emoções e os sentimentos do momento? Será que é adequado isso para a sua vida cristã? E outra coisa, para que você está colocando a tatuagem? Será que o lugar que você está colocando a tatuagem é para você ficar guardado e não mostrar, ou para você exibir o seu corpo exatamente no lugar daquela tatuagem, né? Qual é a intenção de você usar a tatuagem? Então, isso vai ser uma pedra de tropeço para outros cristãos? Você vai influenciar positivamente as outras pessoas? Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso, agora eu vou até falar daquele momento que teve, né, daquela igreja que orientou os jovens a fazerem a tatuagem com o nome Ide. Sim. Lá de Mateus, aquele texto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí, mas aí foi permanente ou aquelas de rena? Sim, rena que chama? Não, permanente. Tá. Né? E aí foi bem polêmico essa igreja, assim, causou muita polêmica no período, assim, deve ter uns 3 meses isso. Você não lembra, não? Não. Orientou os jovens da igreja a praticar isso, fazer o uso da tatuagem. E uma voz pastoral é uma voz que influencia, né? Sim. Se ele pede, eles alegaram que era pra gente lembrar do ide de Jesus, né? Da ordenança que Deus deu para a igreja, para as pessoas, para a comunidade. Igreja não, eles falam comunidade, né? Para a comunidade. Então, eles estavam sendo lembrados diariamente quando olhasse para aquela tatuagem de que nós devemos fazer o ID de Jesus. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Se tiver coisa para a gente fazer, que a gente tem que escrever uma tatuagem. É uma coisa muito óbvia, né? É uma ordenança de Jesus muito óbvia que precisa ser, que é necessário ser impressa. Sim. Guarda na tábua do teu coração, na tua mente, né? Que ali realmente você vai guardar esse princípio pro resto da vida. Então, assim, em resumo, eu compreendo que a Bíblia não é muito clara em relação à proibição da tatuagem. No entanto, existem textos acessórios à compreensão de que o uso, né, de uma imagem sobre o corpo pode remeter a uma prática pagã.
E também você pode estar imprimindo sobre o seu corpo um pensamento atual que pode se modificar. E você tem que entender que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, é interessante que você cuide bem do seu corpo. Ter zelo, né? Tenha zelo pelo seu corpo. E não queira utilizar a tatuagem para exposição da sensualidade. Que a sensualidade ela é nociva quando ela não é experimentada pelo casal na sua intimidade particular. Quando você quer expor uma tatuagem em um local inadequado, você normalmente vai querer mostrar essa tatuagem. Então, qual é a intenção? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Muito bem. Tatuagem. Muito bem. Vamos para mais um tema, né, que é bastante polêmico também e muito questionado. Dentro do meio evangélico, né? Porque algumas igrejas permitem, outras não. E isso vai do crivo da igreja, das suas crenças, costumes, suas doutrinas, Sim. né? E aí, beber? Se beber é pecado, não é? Beber é pecado, é permitido, não é? Muito bem. Deus ama a sobriedade. O equilíbrio, a maneira sensata de se portar, de falar, de responder, é muito bem avaliada. Você não confia numa resposta de um embriagado. Eu vi um pastor dando uma entrevista e falando algo muito interessante. Você não confia em um piloto de um avião que tomou um pouquinho de vinho ou um pouquinho de cachaça para pilotar o avião. Ele precisa estar completamente sóbrio, né? Alguém pode dizer, mas beber socialmente, eu não vou me embriagar. Como você pode garantir que algo que pode ser a porta de entrada de outras drogas, ou, por exemplo, de um descontrole momentâneo, como você pode garantir que a pessoa não vai avançar? Então, o que seria mais sensato? Evitar totalmente. Ou você incentivar que as pessoas fiquem à vontade para beber socialmente, como elas quiserem? Porque você não pode... Às vezes a pessoa não controla nem a si mesmo, quanto mais... Eu vejo o vício de café. Imagina aquelas pessoas que dizem, mas eu controlo. Né? Tem gente que bebe um café empurrado, né? E, na verdade, o álcool ele acaba sendo viciante. Eu sou bombeiro militar, você é enfermeira. Quantas vezes nós vimos pessoas chegarem em hospital que sofreram um acidente por conta do uso do álcool, né? Então, a gente precisa ser exemplo. 95% dos pacientes que eu recebo lá, dentro do centro cirúrgico, estavam alcoolizados. Elimine o álcool da sociedade e veja quanto que diminui os crimes, as violências, os acidentes. Então, a maioria dos problemas são gerados por conta do uso do álcool. Por quê? Porque altera, não é só porque faz mal à saúde, é porque altera a consciência e faz com que as pessoas cometam atos que não fariam na sua sobriedade. Texto bíblico, Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todos que neles errarem jamais serão sábios. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, sempre há uma referência a um caminho negativo com o uso do álcool, né? Aí alguém diz, mas Jesus bebeu vinho. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, Novo Testamento em grego. A única expressão para vinho no Novo Testamento é oinos. E a expressão para vinho no Antigo Testamento, você encontra tirosh, você encontra yain e você encontra sheká. Então, há diferença entre vinho alcoólico e vinho não alcoólico. O vinho que Jesus bebeu, oinos, escrito lá em grego, entende-se que pela cultura judaica eles não deveriam beber nada fermentado. Até no momento da Páscoa, nos festejos judaicos, eles eliminavam o fermento. Não podia ter fermento nem na casa para celebrar a Páscoa, por exemplo. Pão asmo sem fermento. Então, a ideia de fermentar, de tornar alcoólico, sempre foi uma ideia pejorativa para os judeus. Então, quando se fala Jesus bebeu vinho, aquele vinho não era alcoólico. Aquele vinho ali era o suco de uva processado. Né? Ele não chegava a ficar fermentado, porque não era uma tradição para os judeus, mas era uma tradição para os romanos beberem um vinho alcoólico. Então, fermentado. No caso.
Então, o cristão não deve fazer uso de bebida alcoólica, porque é a porta de entrada para outras drogas. Ele acaba sendo um mau testemunho para pessoas que têm vício e olham para aquele cristão e dizem: eu não consigo me controlar. Eu queria ter uma inspiração para parar, mas eu olho para o cristão e ele está bebendo. Então, ele acaba sendo uma pedra de tropeço para outra pessoa. Então, o cristão, pelos elementos bíblicos, deve evitar o uso do vinho, do álcool em si, porque ele pode causar embriaguez ou pode ser um tropeço, tanto para ele quanto para outras pessoas. Deus ama a sobriedade. E tem o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Exato. Ou em outras versões de temperamento. E aí, se a pessoa está em uso de uma bebida, substância de uma que substância, altera, né, a consciência, como é que ela vai ter o domínio próprio? Como é que ela vai ter a temperança? Então, por aí já dá para se entender que não é indicado. Não é indicado, não é orientado. adequado. Basicamente isso. Uhum. E agora, a nossa última. Já? É, a nossa última. Signos. E aí, eu tenho signo, você tem signo. Qual é o seu signo? Signo, né? Muito bem. Em relação a horóscopo, astrologia, que é diferente de astronomia, né? A astronomia é o estudo dos astros, né? Estrelas, os corpos celestes. E astrologia é quando você começa a atribuir espiritualidade a elementos da criação divina. Deus, ele sempre foi enfático no Antigo Testamento ao povo não buscar consultar o futuro por meio de elementos da natureza, né? Feiticeiros, agoureiros, acho que prognosticadores também, usa-se essa expressão. São pessoas que se utilizam de meios mediúnicos, que a mediunidade é o contato com os espíritos, né? É o dos contato, mortos, né? O que médios. não existe, segundo a palavra de Deus, esse contato com os mortos, porque o espírito, quando o homem morre, o corpo vai ao pó, o espírito volta para Deus, conforme Eclesiastes, e a alma, ela é consciente, a alma, ela é julgada. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo, está lá em Hebreus. Então, quando o homem morre, o corpo volta para o pó, a alma ela é julgada e o espírito volta para Deus. Então, assim, não tem contato com os mortos, não tem espírito andando na terra. Todos estão no controle de Deus. E quando você fala sobre signo, você está falando que planetas, você está falando que alinhamento de estrelas, você está falando que o espaço celestial, o cosmo, vai te revelar algo que vai acontecer no futuro. Olha que coisa interessante. Alguém diz, o meu signo é leão. Aí, leão, sexta-feira, camisa amarela, pedra vermelha, perfume não sei o quê. Imagina, eles ficam falando isso para as pessoas fazerem, porque essa semana elas terão sorte no amor. Na outra semana vai ter um prejuízo financeiro. Aí no outro mês, enfim, o signo determina acontecimentos que são padronizados para um grupo de pessoas que são totalmente diferentes, em contextos diferentes, em culturas diferentes. Então, só porque você é leão, porque você é Áries, vai acontecer isso na sua vida. Sendo que outra pessoa também é Áries ou é leão e tem um contexto de vida totalmente diferente do seu. Mas ambos terão sorte no amor na sexta-feira. Então, assim, você está colocando nas mãos dessa adivinhação, através dos elementos da natureza, algo que só vem de Deus. Porque só Deus conhece o futuro. Nem o diabo sabe do futuro, sabia disso? Uhum. O diabo, ele não sabe do futuro, mas como ele é espírito, ele é mais poderoso do que o homem. Porque ele é espírito. Então, ele tem uma compreensão maior, mais ampla do que o homem. Agilidade, inteligência. Então, por exemplo, quando alguém lança uma maldição sobre o outro, quando alguém faz uma adivinhação sobre uma pessoa, os espíritos malignos, eles ouvem essa maldição lançada ou essa adivinhação e trabalham para que de fato aconteça.
Por exemplo, a pessoa vai para um feiticeiro, para um adivinhador, ou então lê o horóscopo, enfim. Aí fala que vai acontecer tal coisa. Então, os espíritos malignos, para poder ganhar aquela pessoa para essa crença errada, fora do contexto bíblico, eles vão trabalhar para que de fato aconteça. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo não luta contra Deus, porque Deus é soberano e destrói o diabo só no pensamento. Ele luta contra nós. Então, a maldição lançada precisa ser quebrada através da oração, através do posicionamento em Cristo Jesus. Então, não tem como adivinhar futuro. Signo, para o cristão, não é coerente. Nem para o catolicismo, nem para os evangélicos. O futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence. E a gente precisa lançar sementes para colher no futuro, né? Agora sim, se alguém lança maldição, essa maldição pode ser trabalhada pelos espíritos malignos para que aconteça. E apenas no nome de Jesus que essa maldição pode ser desfeita. Então, aqueles cristãos que colocam na rede social: servo do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, embaixo, Áries. Aí tem outros lá que postam versículo bíblico e logo após embaixo está dizendo meu signo, leão. Então, não existe compatibilidade do cristianismo, da fé cristã, da Bíblia Sagrada, com a crença nos signos. Porque o signo não vai definir o teu futuro, nem vai dizer aquilo que você precisa. O teu futuro está nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus. É basicamente isso. Algo mais, meu amor? Não. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Sim, ansiedade. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, a gente já compreende, né? Quando você busca essas coisas de horóscopos, de signos, astrologias, você está em que... carta, você está inquieto, você está ansioso, você está preocupado. Então, Deus já nos dá uma pausa, né? Para a gente ter uma pausa terapêutica que não se preocupa com amanhã. Amanhã eu cuido. É lindo esse texto. Né? Eu estou cuidando do seu amanhã. Confia hoje que de amanhã eu cuido. Tem que se abrir um parêntese para explicar a função profética também. Porque Deus pode usar pessoas para trazer revelações para outras. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios fala sobre isso. Que se alguém entra em uma reunião, em um culto, e lá alguém é usado para falar coisas que só ele sabe, ou seja, revelar os desígnios do seu coração, então essa pessoa, ela se converterá e ela dirá, realmente Deus está entre vocês. Então a Bíblia fala sobre o dom de profecia, né? E o dom de profecia é uma revelação de Deus, não é alguém pedindo as estrelas, alguém pedindo ao signo, alguém adivinhando por outros meios, até mesmo por objetos judaicos, não se faz revelação através de objetos, né? Através da água, através de ondas, pular onda, mergulhar. Não é isso. Deus ele fala com as pessoas para que as pessoas entreguem profecias a outras. Tudo isso é dom de Deus. Agora, não pode ser comercializado. Você não pode vender, negociar o seu dom. Né? Receber X para poder revelar para outra pessoa. Quem faz isso é mercenário. E não entendeu a fé em Cristo. Então, uma coisa é profecia, outra coisa é adivinhar o futuro por meio dos astros, que seria o horóscopo. Muito bem, meu pastor. Pastor responde. Você que tem alguma dúvida, mande, né, para o nosso Instagram, para o nosso WhatsApp. E eu tenho certeza que nós vamos responder à luz da palavra de Deus para o seu coração. Muito bem. Então, deixa eu falar para o pessoal que está assistindo. Gente, nós estamos gravando episódios onde serão respondidas algumas perguntas, muitas vezes polêmicas, alguns assuntos que são até evitados, né, no púlpito, na igreja, porque gera muita polêmica, especulação. Então, no ambiente do podcast, é muito mais confortável. Nós estamos aqui passando informações que são interessantes para a sua vida espiritual. Nós temos uma linhagem pentecostal clássica de interpretação bíblica. Nós somos assembleanos. Então, esse pensamento reflete o pensamento de muitos teólogos assembleanos. Então, ouça com muita atenção, confira na sua Bíblia
e entenda que tudo isso que nós estamos falando é para que as pessoas amadureçam o seu pensamento, amadureçam, porque Paulo diz que nós devemos crescer através da renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, agradeço a você que quer se dedicar ao estudo da palavra. E agradeço a minha esposa, a pastora Iris, por esse momento maravilhoso de debate, né? De falar sobre assuntos importantes, respondendo perguntas. Eu que agradeço, meu amor. E agradecemos também aqui o Keycast Studio, estúdio audiovisual. Muito que Deus bem. abençoe toda essa equipe, que Deus faça prosperar. E você também que está nos ouvindo, vem conhecer, porque é bênção de Deus para a sua vida. Amém. Queria aproveitar esse espacinho de tempo para que você pudesse fazer uma divulgação sobre a jornada das mulheres com propósito. Algo lindo que surgiu no seu coração, que já aconteceu a primeira edição, estamos indo para a segunda. Então fala para esse pessoal aí, abençoado, para que eles tenham esse desejo de participar da jornada. Pois é, para a glória de Deus, nós estamos indo para a nossa segunda edição, Jornada Mulheres com Propósito. E para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto de Deus. É um projeto de Deus que Deus para abençoar muitas mulheres. E nós estaremos realizando a nossa próxima jornada agora, dia 15 de novembro. Nós iremos partir de Arapiraca para Jequié da Praia, onde acontecerá. Não é um simples passeio, mas uma jornada que tem um propósito. Nós faremos parte, desfrutaremos de uma natureza incrível, abençoada, maravilhosa, e também faremos pausas terapêuticas, onde nós iremos abordar vários assuntos relacionados ao universo emocional da mulher. Então eu conto com você para participar desse momento que vai ser uma bênção de Deus. Momento de oração, momento de reflexão da palavra de Deus, momento de descansar e de desconectar de todas as nossas rotinas diárias e conectar somente a Deus. Eu sei que Deus tem algo para revelar para você. E muitas vezes nós precisamos fugir das nossas rotinas diárias para estar com o nosso ouvido bem afinado para ouvir o que Deus tem para nos direcionar e nos dizer. Conto com você nesse momento, vai ser bênção de Deus. Vai lá no nosso Instagram, no link da bio, tem todas as informações. Qualquer dúvida, mantém contato conosco. Eu creio que é um projeto de Deus para a tua vida. Um projeto que Deus colocou em meu coração e eu quero transbordar sobre você. Amém. E para finalizar, eu quero te fazer um convite especial. Eu, pastor Klaus Marques, minha esposa, pastora Iris Marques, nós somos pastores na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca, que fica na Rua Bela Vista, 458, bairro Brasília. Nós temos cultos às quintas-feiras, às 19h15, e sábado, às 15 horas, círculo de oração, e domingo, às 18 horas. Nós contamos com a sua presença. Uma igreja que pensa na sua família, uma igreja evangelística. Pode ter certeza que você será muito bem recebido e você vai ouvir uma palavra que edifica o seu coração. Em nome de Jesus, nós queremos fazer esse convite para você. E agradecemos por mais um episódio no Desperta Arapiraca. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. All right.